Olá, estudantes do 7º ano. Nesta aula, vamos conversar um pouquinho sobre um gênero textual com o qual vocês são bastante familiarizados. Vamos falar sobre a notícia. E vamos entender quais são os elementos composicionais da notícia. Para ser um gênero textual considerado notícia, a gente vai ver que tem que ter algumas especificidades, informações para o leitor como o que aconteceu, com quem aconteceram os fatos, quem são as pessoas que estavam envolvidas, onde, em que local os acontecimentos, os fatos ocorreram, quando ocorreram. Então essas informações não podem faltar para que o texto seja considerado notícia, certo? Eu sou a professora Rosa Bueno, estou aqui contribuindo com as aulas de língua portuguesa para o 7º ano. Parabenizo vocês por estarem aí nos prestigiando, assistindo as videoaulas do Aula Paraná, que são sempre elaboradas aí com muito carinho, pensando realmente na produção de conhecimento e no aprendizado de vocês. Então vocês são muito especiais por estarem aí enriquecendo o intelecto de vocês. Então vamos ver aqui comigo quais são os nossos objetivos, que consistem em fazer a leitura de uma notícia, inferir informações implícitas, identificar a finalidade do texto e as informações explícitas. Então, o que é uma informação implícita? O que é uma informação explícita? Geralmente, as informações implícitas, a gente espera que o leitor consiga fazer inferências, São informações que elas não estão escritas literalmente, explicitadas para o leitor. Presume-se que ele compreenda, às vezes, um texto na sua totalidade, fazendo inferências, fazendo deduções, sobre determinados fatos, sobre determinadas situações. Agora, as informações explícitas é que quando elas estão evidentes ali, expressadas de forma explícita no texto, certo? Então, vamos ver como que isso funciona na prática. Você conhece algum imigrante? Uma pergunta problematizadora que anuncia aqui uma atividade de aquecimento, sobre o assunto que nós vamos tratar aí ao longo dessa aula. Sabe se ele ou ela é um refugiado no Brasil? Será que vocês conhecem o significado da palavra refugiado? Sim, não, talvez, Trouxemos aqui umas imagens para contribuir com as nossas questões indagadoras aqui, problematizadoras, certo? Então vejam, trouxemos também a definição da palavra refugiada, é a pessoa que se encontra fora do seu próprio território nacional por fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política. Chamamos imigrantes as pessoas que adentraram a um território permanecendo nele. Certo? Então vejam, pedidos de refúgio de venezuelanos no Brasil mais do que dobraram em um ano. Essa é a manchete da nossa notícia. E observem aqui a linha fina, ou o subtítulo. Diz assim: em 7 décadas, nunca houve tantas pessoas obrigadas a deixar suas casas por causa de guerras ou perseguições por etnia, posições políticas, religião ou orientação sexual, publicado no dia 19 de junho de 2019, certo? Aqui nós temos a foto, uma foto que mostra a imagem de pessoas que vêm da Venezuela a pé, a caminho do Peru pela Avenida Pan-Americana na Colômbia, em clique de 2018, então é uma foto feita por Luiz Robaio, certo? Da AFP. Então é uma foto que mostra ali a situação dos venezuelanos caminhando a pé do Peru, para chegar ao Brasil, para se tornarem aí imigrantes ou refugiados, ou seja, procurar estratégias de sobrevivência no nosso país. Continuando a leitura. O número de solicitações de refúgio recebidas pelo Brasil mais do que dobrou no último ano, de 33,8 mil em 2017 para 80 mil em 2018. O aumento deve-se ao esfacelamento político, econômico e institucional na Venezuela. Cerca de 61,6 mil pessoas solicitaram proteção do lado de cada fronteira no ano passado, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR. Observem que aqui, a ACNUR é uma sigla que indica
o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, né? E o texto não está na íntegra, foi omitida uma parte, um fragmento foi extraído. Nós sabemos disso porque temos a indicação ali dos colchetes e das reticências inseridas dentro do colchetes, certo? Considerando os requerimentos em todo o mundo, os venezuelanos foram os que mais pediram refúgio em 2018, com 341,8 mil pedidos. É bem mais do que os afegãos, por exemplo, que aparecem em segundo lugar com 100,5 mil solicitações. Apesar do aumento considerável de pedidos de refúgio ao Brasil, o país não é o principal destino dos venezuelanos, que preferem Colômbia, Peru, Chile, Equador e Argentina. O relatório das Nações Unidas informa que o fechamento de fronteiras determinado pelo regime de Nicolás Maduro em fevereiro obrigou os venezuelanos a buscarem rotas irregulares e perigosas, expondo-os a zonas infestadas por grupos armados e guerrilhas. A fronteira com o Brasil, em Roraima, foi reaberta em maio. Com a Colômbia, a passagem passou a ser permitida de novo em junho. Os números do êxodo venezuelano provavelmente são ainda maiores, porque nem todos que deixam o país vizinho oficializam o pedido de refúgio. O próprio Acnur informa que 500 mil de pessoas fizeram a solicitação desde 2015. Embora expressivo, esse dado é bem menor do que os 4 milhões de venezuelanos que saíram da nação desde 2015, segundo o próprio órgão. E o texto vocês vão poder ler na íntegra, ele está disponibilizado aqui nesse site, né? Então, vai ficar disponível aí para vocês no slide, né? A referência de onde nós tiramos, de onde nós extraímos esse texto. Percebam que então é uma notícia que traz uma informação bem importante a respeito, né, das pessoas que vêm da Venezuela para se refugiarem no Brasil, né? Então vocês conheceram aí o significado da palavra refugiado, né, que são pessoas que saem do seu país de origem e elas entram, né, lógico, tem que ter ali uma autorização pelo consulado brasileiro para que elas possam viver aqui de forma legalizada e não na clandestinidade, né? É claro que são muitos os pedidos, né? O Brasil provavelmente não daria conta de atender a tantos, né? Então alguns às vezes acabam entrando pelas fronteiras ali de forma irregular e correndo riscos de vida, né? Porque tem que acabar contando às vezes até com o apoio de determinados grupos armados que acabam extorquindo dinheiro, enfim, né? Cobrando para que elas possam passar e entrar de forma irregular e correndo risco de vida, obviamente, né? Então temos aqui uma notícia bem interessante para a gente analisar, certo? E vamos para a nossa primeira atividade, certo? Temos aqui então a manchete, que é o título da notícia, e na sequência a linha fina ou subtítulo, né? Na manchete a seguinte informação: pedidos de refúgio de venezuelanos no Brasil mais do que dobraram em um ano. E na linha fina ou subtítulo, a informação é: em 7 décadas, ela complementa ali a manchete, né? Nunca houve tantas pessoas obrigadas a deixar suas casas por causa de guerras ou perseguições por etnia, posições políticas, religião ou orientação sexual. E 2 perguntas a partir aqui desse fragmento. Qual o objetivo desse texto, na letra A, e na letra B, segundo o trecho, o que provocou esse fato que deu origem ao texto? Certo? Então temos aqui um momento para vocês treinarem aí a língua escrita, né? Elaborando 2 ou 3 frases para responder a nossa primeira atividade. Bom trabalho para vocês!
Retornando então, pessoal, observem aqui que a nossa sugestão para responder a questão proposta na letra A, qual o objetivo desse texto, consiste em informar sobre o aumento de pedidos de refúgio de venezuelanos no Brasil. E, segundo esse trecho, o que provocou esse fato que deu origem, né, ao texto, a essa notícia? O fato de que as pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas devido a guerras ou perseguições por diversos motivos, né? Então, qualquer resposta que complemente aí esse sentido ou que produza um sentido semelhante a esse que nós estamos propondo como resposta correta, está no caminho certo. Vocês também responderam aí assertivamente, acertaram com certeza, ok? Vamos trabalhar agora, pessoal, alguns elementos composicionais da notícia. Observem que nesse slide a gente traz algumas explicações para vocês sobre a notícia enquanto gênero textual, que ela é composta por partes, né? E quais são essas partes? Então, vejam, temos a manchete, que é o título, né? Vocês devem se lembrar que os títulos das notícias, tanto na notícia em si quanto nas reportagens, geralmente eles vêm com letras maiores, né? As letras são em negrito, geralmente, né? Elas são colocadas em negritos e o tamanho da fonte é maior do que o tamanho da fonte utilizada no corpo do texto, certo? Então a manchete ela tem que trazer ali uma informação atrativa, ela tem que ser pensada com cuidado, cautelosamente, para que as palavras selecionadas para compor a manchete possam atrair a atenção do leitor, né? Além de sintetizar, de trazer de forma resumida as informações principais para que o leitor possa ter acesso, né? Ou pelo menos desconfiar, né, do que assunto vai ser tratado, qual o tema que vai ser discutido ao longo do texto, ao longo da notícia, né? Então é importante sempre pensar bem no estilo de manchete. Quando o jornalista, o escritor vai fazer uma manchete, ele tem que pensar bem como que ele vai resumir, sintetizar as informações principais e produzir uma frase de efeito que possa sensibilizar o leitor para que ele se sinta curioso e venha a fazer a leitura na íntegra da notícia desse texto jornalístico, né? Na sequência da manchete, né, pode ser que tenha, nem todas as notícias têm, né, pode ser que não tenha, a tal da linha fina. O que é a linha fina? Ela também é chamada de subtítulo, né? Geralmente é uma frase que contribui, que traz mais informações que complementam a manchete, aquilo que já foi anunciado no título. E no primeiro parágrafo nós podemos ter o lead, né, que é um guia que explica para o leitor o que aconteceu, onde aconteceu, quando, quem, como, por quê, né? São aí alguns pronomes interrogativos, algumas indagações que têm que ser respondidas ali na lead. E na sequência temos o corpo do texto e o desfecho, né, complementando as informações e como que se encerrou os acontecimentos ali, né, como que se encerraram os acontecimentos, os fatos, tá? Então, para a gente ver ali de forma mais sistematizada, trouxemos esse slide. Observem aqui a manchete, né? Conforme eu disse, as letras estão em negrito, são em tamanhos maiores, né, na sequência a linha fina. E depois temos o lead, que é o resumo da notícia, né? Então aqui nós temos na manchete: pedidos de refúgio de venezuelanos no Brasil mais do que dobraram em um ano. Em 7 décadas, a linha fina, nunca houve tantas pessoas obrigadas a deixar suas casas por causa de guerras ou perseguições por etnia, posições políticas, religião ou orientação sexual. E o lead traz as informações: o número de solicitações de refúgio recebidas pelo Brasil mais do que dobrou no último ano. Observem que agora vem umas informações complementares: de 33,8 mil em 2017 para 80 mil em 2018. O aumento deve-se ao esfacelamento político, econômico e institucional na Venezuela. Então chama a atenção a linha fina, que talvez é uma informação nova para muitos de vocês, que é a frase ou período, na maioria das vezes sem ponto final, que aparece abaixo da manchete, né, do título, e completa seu sentido ou dá outras informações. A linha fina funciona como subtítulo e usa letras menores que a manchete. Vamos então para a nossa segunda atividade. Nós trouxemos aqui mais um fragmento do texto, né? E a gente pede para vocês identificar no lead dessa notícia onde aconteceram os fatos, quando eles aconteceram, o que aconteceu, quem as pessoas envolvidas, como aconteceram e por quê.
né? Então, essas perguntinhas básicas aqui, que constituem os elementos composicionais da notícia, vocês vão tentar dar conta de encontrar no lead, né? Tal qual nós vamos deixar disponibilizado no slides para vocês procurarem, ok?
Então, vamos verificar aqui como ficou, pessoal. Então, onde aconteceram? No Brasil. Estava fácil, né? Quando? Entre 2017 e 2018. O que é o aumento do número de solicitações de refúgios, né? Quem que estavam envolvidos? Os venezuelanos. Como? Né? A imigração de venezuelanos para o Brasil. E por que o esfacelamento político, econômico e institucional na Venezuela? Então, se vocês responderam algo semelhante a isso, estão no caminho certo. Aqui a gente trouxe uma reflexão, né? O respeito que deve ter a diversidade étnica e cultural que caracteriza os refugiados que saem de seus países em busca de condições seguras e dignas de vida é algo incontestável. Contudo, há cidadãos que não concordam que seus países devam acolher pessoas refugiadas e formulam uma série de argumentos em defesa desse ponto de vista, né? Então, nós temos aqui uma reflexão sobre isso. E você, o que pensa sobre esse assunto? Escreva um parágrafo a respeito no seu caderno e depois mostre à sua professora. Então, temos aqui uma dica, né? Uma proposta de atividade para vocês, certo? E aí vai depender de vocês negociarem aí com os professores de vocês. Então, nessa aula, a gente fez a leitura de uma notícia, inferimos informações implícitas, né, e explícitas num texto além da sua finalidade. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.